Olá, bom dia para você nesta manhã de quinta-feira, dia 5. Hoje é dia 5, né? 5 de abril de 2018. Eu quero mandar um abração especial a todas as mulheres maravilhosas, poderosas e empoderadas que estão assistindo o nosso Toda Manhã. Mulher quando quer decide, não é isso? Então tá certo. Bom dia a todas vocês rosas, a todas vocês margaridas, a todas vocês flores que deixam a vida mais bonita e mais certa, mais correta. Brasil amanheceu, eu fiz esse comentário hoje na Rádio Mirador e faço aqui na TV. Brasil hoje amanheceu mais honesto, mais transparente, mais justo. A mesma justiça para todos. Não porque eu tenho mais ou porque tenho menos, não porque eu fui ou deixei de ser, não porque eu sou alto, baixo, negro, rico, pobre. O Brasil amanheceu um pouco mais honesto, um pouco mais transparente. Temos justiça e é isso que importa e vamos em frente. Para todos, indiferentemente de qualquer coisa, para todos. Bom dia para você, é manhã de quinta-feira. Ontem caiu uma chuvarada aí, né, meu querido? Né? Você choveu lá na sua casa, Andrezinho? Né? Caiu pedra não, né? Não, né? Choveu pra caramba. Em muitos municípios, aí uma chuva forte. Eu quero mandar forte e com um granizo, né? Ontem meio que a chuva, apesar que eu recebi um aviso da Defesa Civil que ia chover forte. Você recebeu? Eu recebi com bastante antecedência, inclusive. Ó, prepara que vai chover forte. Interessante. Quando não avisa, todo mundo reclama. Quando avisa, ninguém fala nada. Então, olha, né? Dessa vez eu pelo menos recebi o aviso, ó, prepare-se porque vem chuva forte por aí. Trovoadas, inclusive, foi o que aconteceu. Eu recebi um vídeo do meu amigo Zorli. O Zorli mora em Laurentino. Ele fabrica churrasqueiras. É fantástico, é uma criatura fantástica. E ele estava na casa dele, que a empresa e a casa é a mesma coisa, né? Empresário brasileiro, né? Tem que fazer das tripas corações para ir para frente, né? E ele transformou a casa numa empresa. Olha, é uma coisa fantástica. E eu quero mandar um abração para o Zorli e a toda a família dele. E ele mandou um videozinho, já está no ponto aí, ô Léo. Olha só o granizo caindo na casa dele ontem. Né? Chuvarada. E ele apavorado, que depois eu estava ouvindo o áudio. Oh, meu Deus, as pedras caindo, gente. Isso é um perigo, gente. Para os danos, o que traz isso para as residências, para a lavoura, etc. e tal, é uma coisa realmente forte. O Zorli, um abraço. E a todos que foram atingidos na chuva essa semana toda, né? Muita chuva em várias regiões do Alto Vale. E a chuva é assim, ela é pontual, cai aqui forte, aqui no lado não cai. Mas sempre é muito importante estarmos atentos. Nosso telefone de WhatsApp, não esqueça, 988 45 51 78, 988 45 51 70, para que você possa participar com a gente aqui no nosso Toda Manhã. Ontem, nós tivemos aqui Jailson, né? Jailson Boing, se não estou enganado. Ele que é hipnoterapeuta, ele falou do café com hipnose que vai acontecer, café hipnótico que vai acontecer nesse sábado, aqui em Rio do Sul, lá no Aliança Express, e ele deixou 2 ingressos para a gente sortear a você que está assistindo. É o café hipnótico no hotel Aliança Express. Jailson, é o Jailson, né? Jailson Boing, palestrante e hipnoterapeuta. Muita gente ficou interessada, então eu vou sortear agora 2 ingressos para você curtir. São 2 pessoas diferentes, de maneira individual. O ingresso para uma pessoa, o ingresso para outra pessoa. Tá? As 2 primeiras ligações para cá, no 3525-4525, irão levar esses 2 ingressos. Eu tenho aqui também, ontem ainda deixa eu ver onde é que está aqui o Toda Manhã. É mais fácil colocar toda manhã e direto, né? Mas eu adoro ficar procurando, cara. Aqui, ó. Bom dia, Chico. Esse aqui foi um recado de ontem, quando o Jailson participou. Bom dia, Chico. É a Eliane de Birama. Eu tenho medo de mexer com o meu inconsciente e daí não saber lidar com isso. Eu não teria coragem de me submeter a uma sessão de hipnose, mas acho muito curioso esse assunto. Eliane, por isso que é importante, quando você fizer qualquer tipo de terapia, ver quem é o terapeuta e a qualificação desse terapeuta, né? O que esse terapeuta, o que ele fez, o que ele tem, o que ele sabe, onde ele se formou, enfim, para que você tenha confiança. A hipnose é um assunto muito sério, precisa ser feita por quem realmente saiba fazer, exatamente por isso, porque ela mexe com recordações, muitas delas que estão lá escondidas no nosso subconsciente, e algumas não precisam voltar à tona.
Tem que ser uma coisa específica, pegar aquilo que te incomoda e saber resolver isso, para que essa lembrança não volte a te incomodar, mas seja resolvida. Por isso tem que ter muito cuidado quando se mexe com terapias, né? E você tem razão, tem que ter cuidado. Não precisa ter medo, mas ter cuidado e se um dia fizer, fazer com uma pessoa realmente profissional na área, tá certo? Tá certo, querida? Beijão para você e está sempre ligada com a gente, tá certo? Beijo. A nossa Eliane de Ibirama. Também mandando alô hoje, bom dia, aqui é a Juliana Nardelli. Quero parabenizar o meu pai, Laércio Nardelli, e meu tio Laerte Nardelli, que são gêmeos, parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Abraço a toda a família. Aos gêmeos Laércio e Laerte Nardelli, que hoje estão de aniversário. Bom dia para eles. Oi, me chamo Daniela, eu assisto todos os dias, adoro o teu programa. Obrigado, querida Daniela. Beijo para você também, poderosa. Vamos lá, o que teremos no programa de hoje? A gente tem dado uma atenção muito grande, você deve ter observado, nos últimos tempos, essa questão das terapias, né? A gente tem percebido aqui, a nossa equipe, percebido de como as pessoas estão precisando de ajuda, como as pessoas estão precisando resolver os seus medos, enfrentar os seus demônios particulares, né? Para ter uma vida melhor, gente, para ter uma melhor qualidade de vida. A gente precisa ultrapassar, resolver, não conviver com medo. Conviver com medo. Você já conviveu com medo alguma vez, Andrezinho? Cara, é uma sensação medonha, é terrível conviver com medo. E tem muitas pessoas que convivem com medo a vida inteira. E é interessante que convivem com medo por ter medo de não ter mais o medo. Você consegue entender isso? Quem vive muito tempo com o medo, se acostuma tanto com o medo, que tem medo de perder aquele medo. Como é que eu vou ficar sem ele, cara? Pô, meu medo, como é que vai ser agora? Como é que é? Como é que vai ser uma vida sem medo? Como é que eu não vou ter medo de amar? Como é que eu não vou ter medo de ser feliz? Como é que eu não vou ter medo de fazer sucesso? Como é que eu não vou ter medo de ganhar dinheiro? Como é que eu não vou ter medo de ficar doente? E aí a pessoa continua com medo, porque senão vai perder o medo dela. Mas, falando em terapias, eu vou receber aqui no próximo bloco o Herman. Ele é psicólogo, vai estar aqui com a gente, é um cara muito legal. Vamos falar sobre ansiedade. Você é ansioso? Quem não é, levanta a mão, né? Porque é mais fácil dizer quem é, né? Cara, eu sou ansioso pra caramba, sou muito. E a ansiedade, ela se manifesta de muitas formas, você acaba sofrendo. É a mesma coisa que... na verdade, a ansiedade é um medo antecipado, eu acho, né? Porque você vive no amanhã, cara. Você está lá na frente, você vive pensando naquilo que nem vai acontecer. Talvez nem aconteça e você já está sofrendo por alguma coisa que não aconteça porque você é ansioso. Então a gente vai conversar sobre ansiedade. No terceiro bloco, aí uma ação muito legal, é uma cavalgada beneficente do Lar João 316. Nós vamos receber aqui quem está organizando, o presidente do Lar, a organização, para falar dessa cavalgada beneficente. Tá certo? Combinado. Maravilha! É amanhã de quinta-feira. Brasil tá aí, vamos em frente, em pé, firme e forte. Está no ar o Toda Manhã. A gente vai encerrando esse bloco com uma dica muito legal da Planeta Estofados para você. Fica aí a dica. Bora, gente, aqui da Planeta Estofados com você. Planeta Estofados é um nome interessante, muito conhecido, todo mundo conhece, né, Cacá? Mas muitas vezes ela acaba relacionando Planeta Estofados com somente estofados, o que não é verdade. É claro que vocês são fantásticos nessa linha de estofados, todo mundo sabe disso, né? Mas além disso, a questão da decoração. Ou seja, quem quer decorar um ambiente, seja ele na sua casa, no seu apartamento, no escritório, num consultório, a casa lá da praia, vocês têm de tudo um pouco, não é isso? Tem, é legal, né? Porque a gente, como falou, o nosso carro-chefe é o sofá, mas para a pessoa poder imaginar ele na casa ou para ter uma sensação maior de conseguir imaginar ele sendo seu, né? De conseguir imaginar aquela questão do conforto, a gente acaba usando a decoração aqui também, né? Porque senão a pessoa vê só o sofá, aquele sofá bruto, ela não consegue imaginar, falta um tapete, falta uma almofada, algum detalhe. Então a gente tem isso para decorar a loja e também fazer com que o cliente imagine, né, isso lá na casa dele, deseje isso lá na casa dele e consiga fazer uma coisa mais... tem aquela sensação, aquela emoção de ver tudo montado, né? Eu vou perguntando e vai respondendo. Tem luminária? Tem. Tem, por exemplo, porta-retrato?
Tem. Tem estátuas, estatuetas e vasos? Tem, aham. Olha, cara. Deixa eu ver, tem almofada? Tem, almofada a gente tem uma coleção bem grande, tem almofadas vários tamanhos, almofadas com strass, almofadas bordadas, almofadas estampadas, almofadas geométricos, né, que estão bem altas, detalhes Vocês têm geométricos. muita opção de vasos também, né? Vaso decorativo, quadro. Né? Quadros, legal. E agora tem roupa, como é que é, Como é que é? Concha, né? Concha. Roupa de cama, isso, Cara. A gente teve na Abimad esse ano e tinha uma exposição bem legal, uma fábrica que chamou muita atenção, a gente como trabalhou com colchão, também na mesma ideia de deixar a cama montada, junto, combinando com a cabeceira, a gente viu umas conchas muito bonitas, um jogo de cama muito bonito e resolveu trazer para cá umas coisas bem diferentes. Então vamos lá, né? O pessoal vem aqui comprar o estofado, mas já sai com tudo isso que a gente falou e muito mais, que não tem como falar de tudo que tem aqui, mas tem muita coisa na área da decoração, é isso? Tem, aham. E sempre com o melhor preço, aquela qualidade, a entrega, é passar para ver, na verdade. É, isso aí, a gente convida o pessoal para vir aqui ver, né, para conhecer bem a loja. É impressionado. E pode ver realmente ao vivo com os próprios olhos e Que é legal. Aí fica agradar. se apaixona, né? Se apaixona, aquele amor à primeira vista. Tô vendo o lustre lá, fantástico, cara. Aquele abajur, né? Bem lá, bacana. não é abajur, né? Aquele abajur de cabeceira lá, né? Então, ó, faz o seguinte, vem aqui na Planta de Estofados e Decorações, que fica onde? Na esquina da Rua Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco. É bem na sinaleira da Rua Rui Barbosa, né? Exatamente isso. Telefone? 3522-6430 é o nosso telefone fixo. E se você adicionar ele no seu contato, ele tem WhatsApp também. Você pode enviar mensagem por WhatsApp para esse telefone. Certo. Vamos lá, tá nas mídias? Isso. Procura a gente lá no Facebook, facebook.com/Planeta Estofados. No Instagram tem nosso perfil, o nosso canal no YouTube, que a gente posta nossas dicas sempre. E o melhor de tudo, cara, condição de pagamento. Olha, preço É importante falar também. A prazo, todas essas decorações também você negocia. Isso. Você dá para montar a tua casa inteira aqui negociando bem, não é isso? Tem, a gente tem uma condição facilitada, a gente faz parcelado sem acréscimo. E a entrega ainda, né? Tudo entregue, tudo montado, certinho. Então vem cá, vem pra cá, vem negociar, vem. Olá, já estamos de volta ao vivo com você, agora com o meu amigo Herman Schramm, psicólogo, que está aqui para conversar com a gente. O papo do intervalo sempre é um papo muito legal, porque ele é rápido e vem muita informação. Eu já falei que eu quero fazer um programa que vai ao ar em que o intervalo é o programa e o programa que é o intervalo. Deu para entender? Não, né? Mas é uma coisa meio de louco. Falando em louco, falando em transtorno louco, o Herman me passou agora um detalhe, cara, um dado que eu fiquei, de queixo caído. Em primeiro lugar, bom dia, querido. Tudo bem com você? Bom dia, Chico. Tudo certo. Tudo certo. Chico sou eu, viu? Legal. O Herman me passou a informação da Organização Mundial da Saúde. Existe um levantamento, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que prevê até quando, mais ou menos isso, Herman? De cada 2, 1. É o que está acontecendo agora. Já está acontecendo agora? Está acontecendo agora. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde diz que atualmente 1 de cada 2 pessoas vai desenvolver algum transtorno de saúde mental. Olha aí, gente, 1 de cada 2, ou seja, metade da humanidade já tem um transtorno mental. Quando se fala em transtorno mental, calma, relaxa, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender. Quando se fala em transtorno mental, pensar que todo mundo está meio louco. Bem, louco todo mundo um pouquinho a gente tem um pouco de loucura. Mas dados dessa Organização Mundial da Saúde dá conta de que já está acontecendo. 1 de cada 2 tem um transtorno mental que pode ser do mais leve ao mais grave possível, não é isso? Exato, de mais leve, moderado ou já um transtorno um pouco mais grave, né? Por exemplo, eu sou ansioso, é um transtorno. Ou não? Ou seja, que por isso que é bom entender bem o que é a ansiedade, né? Exato. Então me diga, o que é a ansiedade? Eu estou ansioso para que você me diga. Estou ansioso por saber o que é a ansiedade. Isso. Olha, Chico, a ansiedade, na verdade, é um sistema de adaptação que nós temos. Na verdade, é que nós precisamos um certo nível de ansiedade. Por isso que quando tu fala de ansiedade, se fala também de um nível de ansiedade adaptativa. Certo. Por exemplo, a ansiedade começou no ser humano faz muitos anos atrás, Sim. quando o ser humano saía e tinha que caçar um animal. Ele ficava ansioso porque tinha que achar um animal, senão ia morrer de fome. Mais ou menos por ali, mas tem que ver com um sistema de alarme, onde, por exemplo, se sai o animal, eu vou entrar em um estado de alerta, de alarme, Certo. e isso vai preparar-me fisiologicamente para fazer que coisa? Ou fugir, ou ver como que resolvo isso que tenho ali na frente. Legal, deixa eu traduzir esse negócio. Então, há primórdios, há tempos, a ansiedade era um mecanismo criado, foi criado para o ser humano
para ele ficar alerta, porque ele precisava desse estado de alerta para Exato. resolver uma situação. Exato. Ok, vou caçar, da ansiedade, para que eu possa ou fugir de um perigo que esse animal vai me proporcionar, ou ao ver esse animal eu possa imediatamente caçá-lo e obter essa caça. Então era um mecanismo que valia para o ser humano. Exato, por isso que se fala que é um mecanismo adaptativo, né? Porque vai te adaptar para ter um torno natural. Certo. Mas o problema da ansiedade é quando ela começa a sair desses padrões de adaptativo e Certo. começa a se tornar já uma patologia. Ela saiu do caminho, esse negócio, saiu do trilho a ansiedade. Já deixa de ser adaptativo e começa a se tornar uma patologia. Deixa de ser uma coisa adaptativa, ou seja, que você se adapta à situação e passou a ser uma doença. Exato, como que tu já está saindo dos níveis de adaptação, já tu consegue, por exemplo, resolver o assunto que tu está aí na frente, senão que agora a tua ansiedade vai junto contigo em qualquer coisa. Ou seja, nos dias de hoje, por exemplo, esse estado de alerta que se chamava ansiedade, para eu estar atento a uma situação e resolvê-la, ela não acontece apenas em um momento do dia ou em um momento da semana. Nós estamos 24 horas com esse sistema ligado. Exato. E, por exemplo, tem um transtorno que é um transtorno de ansiedade generalizada, que sua definição é aquela, né? Onde a pessoa fica em um estado de alerta, de medo, de ansiedade, o tempo todo, frente a qualquer coisa. Certo. Né? É um estado de ansiedade ligado 24 horas. Exato. E aquela ansiedade mais patológica que nós temos agora tem que ver mais que tudo com uma ansiedade que acontece dentro da mente. Não é uma ansiedade Real. que tem que ver com a realidade. Eu não tenho um leão na minha frente. Não tem um leão, não preciso matar o bicho, mas eu estou dentro da minha mente, eu tenho um leão. E dentro da minha mente, eu acho que alguma situação que eu tenho que enfrentar mais para o futuro é um perigo para mim. Vou te dar um negócio, cara. Isso aqui, ó. Deixa eu te explicar. Isso, para mim, quando ele toca, já me dá um alerta que é um leão. Por quê? Porque eu passei por problemas em que o telefone acabou se transformando em algo que me trazia problemas. Exato. Problemas. Toda vez que tocava o telefone era um problema. Para mim hoje, quando eu toco o telefone, automaticamente o meu cérebro diz, problema. Isso em psicologia, o nome disso é um condicionamento. Condicionamento, vou jogar Tu esse negócio ficou fora. condicionado Aham. a que o som do telefone vai junto com um problema ou com uma notícia que não é boa. Certo. Tanto é que eu nem uso mais som no telefone, faz anos. Exato. Já não deixo mais para não me incomodar, que me incomodava muito. Mas vamos voltar para a ansiedade, certo? Então hoje nós vivemos um estado constante de alerta, estamos ansiosos 24 horas por dia, e isso faz com que essa grande população de ansiosos sofram. Ansiedade e o medo têm relação? Tem muita relação. Ou seja, se diz que o medo é o primário e que a ansiedade é o secundário, né? Então, a ansiedade está muito ligada com o medo. Por exemplo, a ansiedade é um medo a alguma coisa terrível que poderia acontecer ao futuro. Eu vejo uma situação que ainda não acontece como uma ameaça para mim. Então, tem que ver muito com o medo, né? Certo. E por isso que o outro dos transtornos da ansiedade é um transtorno do pânico, né? Então a gente tem a síndrome do pânico que vem de uma ansiedade não curada, não tratada e vai Exato. se transformar numa síndrome do pânico, é isso? O síndrome do pânico é quando uma pessoa já leva tanto tempo vivendo uma ansiedade Certo. que acaba desenvolvendo um transtorno do pânico, né? Onde o grande componente do transtorno do pânico é o medo, né? Certo. Um medo exagerado frente a alguma coisa. Aí a pressão sobe, o coração dispara, a sensação é que vai morrer. Exatamente. Não pode estar num local fechado com muitas pessoas, não vai acontecer alguma coisa aqui, vai acontecer alguma coisa aqui, e a pessoa sofre pra caramba. E é bem limitante, porque como acontece isso, que a pessoa começa a ter muito medo de que a crise de pânico pode acontecer fora, ele estando sozinho, ele começa a desenvolver outra patologia da ansiedade, que são as fobias, né? Os medos exagerados. Então, os medos exagerados a certas coisas, que também tem que ver com uma coisa da ansiedade, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno do pânico vai começar a sentir medo de sair de sua casa por medo a que isso aconteça fora da casa. Certo. E começa a desenvolver uma agorafobia. E a agorafobia é o medo de sair fora da casa, De casa mesmo, É. da sua residência. da sua residência. E daí ele começa a ficar trancado dentro de casa, porque se eu sair vai dar ruim. Não consegue sair porque qualquer coisa, a ideia de sair da sua casa
começa a desenvolver e a acordar muita ansiedade. Porque ele tem medo a que aconteça a crise de pânico fora da sua casa. Caramba, olha como é que a gente sofre, no fundo, por nada. Porque não existe. Exatamente. Quando tu trabalha dentro do processo psicoterapêutico com o paciente, tu tenta mostrar a ele que todos esses pensamentos que começam a entrar dentro de sua cabeça são só pensamentos. E que o grande problema é que tu começa a acreditar naqueles pensamentos. Mas são só pensamentos, são só uma construção de tua mente. E aqueles pensamentos vêm por tua história, por teus traumas, por tuas relações, né? Mas que muitas vezes, a maioria das vezes, não tem que ver com nada com a realidade. Então, uma vez que tu começas a reconhecer os pensamentos só como pensamentos, já é o primeiro passo para começar a sair da ansiedade. Certo. Existem motivos reais para você ficar preocupado com alguma coisa no futuro? Existem. Vou realizar um exame, estou com uma doença, eu vou fazer um tratamento. É claro que, olha como é que a coisa é complicada. Eu estou doente, ou melhor, eu vou realizar um exame. Ok, é uma coisa real. Amanhã eu vou fazer um exame, certo? Só que a ansiedade faz o quê? Que você já começa a pensar que você está doente. Exato. Né? Eu vou fazer o exame, mas antes que eu faça, eu já começo a pensar, puxa, estou doente, vou morrer. Acabou. Aí ele já começa a pensar como é que vai ser o enterro, já começa a pensar como é que vai ficar a família, como é que vão ficar os filhos, a mulher. Aí vem o pensamento da ansiedade, não é isso? Ele nem fez o exame ainda e já está morrendo. Por isso que a ansiedade tem muito que ver dentro, por exemplo, do trabalho que eu faço com mindfulness, que nós já falamos disso alguma vez. Ali se fala muito que a ansiedade vem do problema de antecipar o futuro, né? Exato. Que eu estou sempre muito no futuro, sempre pensando e adelantando o que poderia acontecer no futuro. Vamos lá. O que é para trás é a depressão, o que é para frente é a ansiedade. É a né? ansiedade. A gente já falou muito isso é importante você ter essa noção. O que você sofre com coisas do passado se transforma em depressão. Exato. O que você sofre com coisas que poderão ou não acontecer é a ansiedade. E a ansiedade também no sentido em que é muito importante nós começar a conhecer nosso funcionamento da mente. Porque a mente que nós temos por nosso entorno, nossa sociedade, ela sempre, quando olha para o futuro, vai olhar de um jeito negativo. Sim. Vai antecipar como uma coisa terrível, né? Mas por que eu não poderia pensar, por exemplo, que o futuro vai vir uma coisa boa, não vai acontecer nada? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pra gente poder, o cara que é ansioso, eu sou ansioso, tu é ansioso, né? O Andrezinho é ansioso, então a gente fica sofrendo com o futuro, com uma coisa que pode ou não acontecer, certo? Exato. Só que a gente sempre pensa que vai acontecer o ruim, né? Exato. Muito bem. De que forma eu posso tratar disso? Somente com uma terapia, somente com uma redefinição de pensamentos, começar a pensar coisas positivas, ou chega em um momento que somente pensando, se cuidando, fazendo terapias, fazendo meditação, a gente consegue? Ou haverá um momento que é preciso tomar uma medicação? É necessário isso? Na verdade é que tem um monte de coisas que tu pode fazer antes de chegar a uma medicação, um medicamento, né? E na verdade, para o trabalho da ansiedade se requer muito uma mudança em quase todo o teu estilo de vida, né? Ou seja, não basta só com fazer umas poucas mudanças, sino que requer que tu faças uma mudança toda. Tem né? que ter uma transformação de vida. Exatamente. Eu percebo que há pessoas que vão conseguir resolver sua ansiedade mais patológica, Certo. vão ser aquelas pessoas que vão a ter uma mudança de vida em seu entorno geral. Vamos fazer mudança de vida. Quais seriam essas mudanças? Eu vou fazer algumas perguntas, você me responde se isso funciona ou não. Mudança de atitude diante da vida. Não, eu vou crer que a vida é boa. Mudança real, por exemplo, trocar o emprego que não me satisfaz, a relação que não me satisfaz. Eu vou começar a fazer um exercício físico, uma atividade física. Eu vou começar a fazer uma atividade espiritual, religiosa. Eu vou começar a fazer uma atividade intelectual. Eu vou começar a entender, eu vou começar a procurar entender como funciona o meu cérebro. Tudo isso ajuda. Exato, tem que ser uma mudança de corpo, mente e espírito, né? Ou seja, por exemplo, uma pessoa ansiosa, eu sempre falo com os pacientes que vêm com ansiedade,
como é a tua alimentação, por exemplo. Certo. Porque- Normalmente o ansioso come muito ou não come, né? Pode se tornar, por exemplo, uma pessoa que tem anorexia, também está muito ligado com a ansiedade, Certo. e aí já tem um transtorno dentro da alimentação, né? Certo. Mas fora disso, uma pessoa, claro, que é ansiosa pode começar a se alimentar demais ou não se alimentar, né? Mas também quando eu estou falando de uma mudança de alimentação, Alimentação o que tu está comendo? Saudável. Saudável, porque, por exemplo, tem muita comprovação científica que o excesso de açúcar, por exemplo, o excesso de refrigerantes, o excesso de farinhas brancas, o excesso de comidas que vêm em caixinhas que não tem, que são industrializadas, elas produzem ansiedade, né? Elas produzem um certo funcionamento no teu organismo que ele fica mais ativado, né? Então, uma pessoa que tem problema de ansiedade tem que trocar sua alimentação. É um princípio. E, por exemplo, está a medicina ortomolecular, que ela fala também com suplementar a uma pessoa com ansiedade. Tem certos suplementos que ajudam a diminuir a ansiedade. Certo. O magnésio, por O exemplo. magnésio ajuda. Né? Certo. O magnésio regula com a depressão também. Sempre é bom lembrar, Herman, de que tudo isso é individualizado, certo? Aham. Né? Há uma visão geral, generalizada, mas o tratamento é uma questão individualizada. Exato, porque quando tu começas a revisar a ansiedade de cada pessoa, vai depender muito de sua personalidade, de sua história, como é que está desenvolvendo a ansiedade, né? Muito bem. Quais são os sintomas que a pessoa tem que estar atenta para não chegar ao ponto de ter que ter um tratamento mais pesado, mais prolongado, etc. e tal? Vamos lá, a pessoa que começa a ter momentos de ansiedade forte, não é aquele que já está numa situação muito complicada. O que eu tenho que estar atento comigo mesmo para perceber, puxa, eu estou começando a entrar num estado de ansiedade que não vai ser interessante. O que eu posso fazer? Primeiro, quais são os sintomas? Os sintomas têm muita variedade deles, desde fisiológicos, psicológicos, de conduta também. Podemos ver, por exemplo, dentro dos fisiológicos, pessoas que têm sudorações, temblor. Não, calma. Pessoas que soam. Vamos traduzir aqui que ele está no vai me espanhol ajudar. ferrado aqui. Meu. Pessoas que soam, estão suando muito, começam a suar em demasia. Exagerado, sabe? Exagerado. E pessoas começam a ter tremores, né? Tremores estão tremendo, também. a mão começa a tremer. Calma, não, você não está com Parkinson, relaxa, dá bem. Mas você começa a ter uns tremores, o teu corpo começa a se manifestar. Então, suor, tremores, o que mais? Por exemplo, ganas de vomitar, se diz. Ânsias de vômito, não é Ânsias isso? de vômito, Começa a por sentir, exemplo. Poxa, eu acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Muitas vezes não é isso. Você está num estado nervoso tão grande, Exato. de ansiedade, que você começa a ter aquela ânsia de vomitar, está se sentindo mal, mais ou menos isso. Sim. O que mais? Um dos mais que eu vejo dentro da consulta é problemas digestivos, por exemplo. Exatamente, não faz bem a comida. Né? Como ou que dói o estômago. como dói o estômago, ou sempre está como muito inchado, ou qualquer coisa que ele come cai mal. Não me faz bem. Ou outro sintoma, por exemplo, dores de cabeça, tensão muscular. A tensão muscular, o cara vira uma pedra, né? Exato, tudo isso tu já poderia começar a suspeitar que tu está tendo alguma sintomatologia da ansiedade, né? Certo. E dentro por exemplo, mais psicológicas, pessoas que começam a ter irritabilidade. Irritação é uma coisa bem característica. Pô, o cara é uma gente boa. O Andrezinho que tá ali, meu querido, é um cara gente boa, tá sempre sorrindo, daqui a pouco ele começa a dar patada. Pá, por quê? Bom dia, só se for pra ti. Pô, mas o que esse cara tem? Nunca foi assim. Ou seja, ele está começando a ter um estado de ansiedade e está expressando com irritação. Com irritação, ou também, por exemplo, ele sente que os outros não fazem as coisas como ele gostaria que fossem feitas, ou a velocidade que ele gostaria. No tempo dele. Né? Começa a se tornar problemas dentro dos relacionamentos, né, com as outras pessoas. Casamento, filhos, no emprego, com os amigos, são relacionamentos. Exato. Gente. E você começa a ter dificuldade nisso em casa, na família, no trabalho, você começa a ter dificuldade de se relacionar com essas pessoas. Então, fique atento. O que mais? E certas condutas, por exemplo, uma pessoa que começa a ter problemas de ansiedade mais patológicos, poderia, por exemplo, começar a beber, porque bebendo ela sente que como que fica um pouco mais calmo. Relaxa. Ou começa, por exemplo, a experimentar com certas drogas também, que certo. ajudam para ele a ficar mais calmo. O estado de ansiedade é um momento perigoso para a pessoa cair numa dessas tentações do uso de álcool, de drogas? Certamente.
Sim, sim. O Nunca mais teve provável. problemas, daqui a pouco começou a beber, se entorpecer. Exato. Como, porque ele lo que vai tentar fazer é fugir de lo que está sintiendo, Da né? realidade. E daquela ansiedade que ele sente, porque sua qualidade de vida começa a diminuir. Certo. Então, ele vai começar a procurar em qualquer coisa para tentar sair disso, né? E o que está mais perto, às vezes, é o álcool, certas drogas, ou começam a comer demais. Certo. Pessoas que, por exemplo, saem ao shopping e compram tudo, um monte de coisas. O excesso de consumo, gente. O ansioso muitas vezes se manifesta no consumismo exacerbado. Não pode ir em qualquer lugar que ele tem que comprar. Ele compra aquilo que não precisa e na Exato. quantidade que não tem qualquer lógica, não é isso? E é porque ele dá uma calmada, né? Sim. Ele, depois de comprar coisas que nem precisa, fica mais calmo. Deixa eu falar. Isso era um assunto que eu ia falar aqui. E é bom a gente falar agora, que eu acho que dá tempo ainda. A diferença que tem, eu ia comentar esses dias, de como é importante, de vez em quando, você cuidar de si. Hoje eu vou cuidar de mim. O que é? Hoje eu vou passar em algum lugar, vou comprar uma camisa, vou comprar uma calça, vou comprar um perfume, vou comprar, mulherada aí, uma bolsa, um sapato, alguma coisa para mim. Isso é uma coisa positiva? É uma coisa positiva. Cuidar de si, gostar de si, dar esse presente a si mesmo, né? Se autovalorizar. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa que é totalmente diferente é você sair e se entupir de compras, né? Ah, eu vou comprar um sapato? Não, eu compro 4 sapatos. Ah, vou comprar uma calça? Eu compro 10 calças. Eu vou comprar uma bolsa? Não, já vou levar 50 bolsas. Isso, na verdade, é um estado de ansiedade. É outra coisa, não é isso? E tu vai tentar, como eu te disse, fugir disso que tu está sentindo, né? Então, e por isso que já as pessoas que estão no teu redor vão começar a dar-se conta que tu está fazendo coisas que antes tu não fazia, né? E aí, por exemplo, as primeiras pessoas que vão se dar conta é a pessoa que está no teu redor, né? Certo. Quase sempre a última que percebe que a lo melhor eu tenho um você problema mesmo. é você mesmo. Mesmo. E por isso que acontece muito que quando a pessoa chega na consulta, por exemplo, já leva muito tempo desse jeito. Já está estourado, já está Já chegou na crise, né? Então, mas não é preciso chegar à crise para começar já a trabalhar com certas coisas, né? Certo. Então, a ansiedade hoje é um mal, é um problema de saúde, na verdade, né? Uma epidemia, uma pandemia, seja o que for. A sociedade mundial vive um momento de ansiedade. É isso? Mais ou menos isso, né? E tem que ver também com o que fala Augusto Cury, né, o brasileiro, que ele fala do síndrome do pensamento acelerado. Ele colocou aquele nome, né? E o síndrome do pensamento acelerado tem que ver por todas as coisas que nós vivemos hoje em dia, né? A internet, o celular, a televisão. Muita informação. Muita informação. Muita coisa ao mesmo tempo. Muita informação. Então, com tanta informação ao mesmo tempo, nosso cérebro começa a ficar muito agitado, ativado demais. Não descansa. Não descansa. Quer ver uma coisa? Andrezinho, desliga esse telefone. Pronto. Olha lá, está ligado 24, não desliga. E a gente faz, não estou falando de ti, Andrezinho, nós estamos assim. Nós temos que pensar que o nosso cérebro ele precisa de descanso, de repouso. Exato. Do não fazer nada. O que quer dizer isso? É você tirar... Já fez isso, Andrezinho? Já foi num lugar que não pega celular? Primeira sensação é que você vai morrer, né? Meu Deus, eu vou ficar sem celular! Depois você começa a ver de que é legal ficar sem celular, legal ficar sem um computador, sem muita informação, porque o teu cérebro começa a desacelerar e você começa a entrar num ritmo mais lento e começa a ver a vida de uma outra maneira. E o que acontece com a gente hoje é que o nosso cérebro não está descansando, é isso? Não está, por exemplo, Augusto Cury, ele dá o exemplo, é como que se nosso cérebro fosse um carro, que quando chega à tua casa, tu deixa ligado. ele ligado fora. E tu está dentro da casa e o carro está fora, ligado. Acelerado. Então, e isso é o que acontece com nossa mente, né? Já não desliga essa porcaria, Nunca né, cara? deixamos desligada a nossa mente, nosso cérebro. Então, ele fica sempre muito ativado. E desde ali vem o desenvolvimento da ansiedade, né? Eu tenho feito em alguns momentos aí nos últimos dias, desligar o telefone. Vou ficar de boa. O que é? É ficar de boa mesmo, gente. A gente tem que aproveitar o tempo? Tem. Mas aproveitar o tempo não significa que você tem que estar
ligado em tudo ao mesmo tempo, não. Muitas vezes aproveitar o tempo é não fazer nada mesmo, dar um tempo para você, desligar o cérebro, olhar a natureza, fazer qualquer coisa que não exija muito pensamento. Eu sempre digo, e é interessante, por exemplo, você é pedreiro, certo? Você é pedreiro. Você trabalha o dia inteiro numa obra, você carrega aí saco de cimento. Quanto é que é um saco? 50 quilos é um saco de cimento? Acho que é 50, né? Você descarrega um caminhão de cimento nas costas. Você faz uma parede inteira de tijolo, assenta uma parede inteira de tijolo, faz a massa, estragou a máquina, tem que fazer na mão a massa, carregar no balde. Você chega em casa estourado. O teu corpo está num cansaço tal que quando você chega em casa, o que você quer fazer? Nada de físico. No máximo, conversar com alguém, né, ver umas notícias, porque quem precisa descansar é o corpo e não a mente. Agora vamos para uma outra situação. Você tem um emprego em que você utiliza pouco a questão física, né? Você não é pedreiro, não é carpinteiro, seja quem for, mas você tem uma atividade mental fortíssima. Exato. O dia inteiro ligado. Por exemplo, eu estou o dia inteiro ligado em notícias. Eu tenho uma ansiedade por notícias. Eu estou sempre atrás de notícias por conhecimento. Eu estou sempre lendo, vendo. O que eu preciso fazer quando eu chego em casa? Preciso procurar notícia? Não. Eu tenho que desligar a mente e eu posso fazer um exercício físico, porque o que eu estou precisando é fazer uma atividade física para desligar a mente. Seria mais ou menos uma coisa assim também? Desligar o mental e fazer um físico, ou não fazer nada mesmo, né? A ideia que nós temos que fazer é aprender a desenvolver uma mente que não seja tão acelerada, sino que seja uma mente que seja mais calma, mais focada. E por isso que um dos trabalhos que eu faço muito é o trabalho da meditação, né? Certo. Porque a meditação vai te ajudar a conhecer o funcionamento da tua mente e a mudar aquela mente que é muito ativada, a deixar uma mente que é mais calma, mais focada, que tem mais atenção. Eu fiz o Mindfulness com o Herman numa oportunidade lá na Talent com a Ana Maria Pitt, lembra, né? Rapaz, era muito engraçado. Porque, Andrezinho, eu vou ficar em pé agora. Atenção, moçada, vamos ficar ligado. Vai lá na 2, vai lá na 3, vai lá. Eu quero mostrar uma coisa para você. Posso mostrar? Pode. Vou mostrar. Né? Aí ele pegou, vou levantar, posso levantar já? Fica aí, vamos lá, vamos gente, vamos! Ao vivo é assim, né? Tem que botar o pessoal para... Pode ser, vou ficar em pé. Olha só, vou dar um exemplo do que você fez com que a gente fizesse aquele dia. Tá bom. Aí botou lá uns 4, 5 caras, vamos fazer uma meditação. Legal, o que vai fazer agora? Vamos caminhar. Mas como caminhar? Não, vamos caminhar. Tá bom, então vou caminhar, né? Vou caminhar. Não é esse caminhar. O que essa criatura fez a gente fazer? Vamos caminhar? Vamos. Um passo. Quando todo o pé estiver no chão, você dá o segundo passo. E ficamos caminhando desse jeito. Agora vai para o... Estou errado, Herman? Vai para o terceiro passo. Focando no caminhar, no passo. Eu fiquei quase louco, né, cara? Acostumado a estar correndo o tempo inteiro. Exato. Ter que começar a dar um passinho de cada vez e pensar em cada passo. O que acontece é que naquela prática, tu estás fazendo uma coisa que é muito automático, tu estás fazendo consciente. Aquela prática de mindfulness, de andar, tu faz um andar muito devagar, tu coloca toda a tua atenção na sola de teus pés, mas também vai junto com a respiração. Certo. Quando eu levanto o pé, eu inspiro, quando eu coloco o pé, eu exalo, né? Então, e esse movimento devagar também vai se tornar uma mente mais calma. Certo. É para acalmar a mente mesmo. Exatamente, porque por isso que mindfulness se fala que é a medicina corpo-mente. Certo. Porque através do corpo eu vou conseguir acalmar minha mente. Muito bem. Quer ver? Andrezinho, dá uns 4, 5 passos assim. Do jeito que eu falei. Não, como eu falei, você não pode tirar um pé sem colocar o outro totalmente no chão. E quando você coloca, calcanhar, peito de pé, ponta de pé. Respira. Agora vai para o próximo. Isso, solta. Quando tiver a pé, solta. Respiração. Agora vai para o... É louco esse negócio, né? Já ficou ansioso? Não, né? Dá uma agonia. Mas começa a se tornar uma prática tão confortável porque tu começas a perceber como é que tua mente começa a se acalmar também. E, por exemplo, dentro da prática, eu tenho grupos de práticas de meditação mindfulness, onde, por exemplo, o que nós também se faz dentro da prática é o nome dos movimentos conscientes.
a parte da prática de andar, nós também fazemos certos movimentos. Certo. E aqueles movimentos também são movimentos muito devagar e que vão junto com a respiração. Muito legal. Teve outra coisa que eu adorei aqui, nosso tempo está quase acabando agora, que foi o entendimento do próprio corpo, a aceitação, entendimento e conhecimento do próprio corpo. Você dá os comandos Exato. em que a pessoa tem que começar a pensar no próprio corpo. Não é isso? O nome daquela prática é scanner corporal. Scanner corporal, Andrezinho. Você já pensou no seu corpo? Você que está em casa, você já pensou no seu corpo? Em algum momento do seu dia, você já imaginou como é que é seu corpo? Como é que ele está? E se ligamos isso com a ansiedade, se eu estou mais conectado com o meu corpo, eu vou a escutar o que meu corpo está me falando. Certo. Se, por exemplo, eu percebo que eu tenho tensão, que eu tenho dor de barriga, que eu tenho dor de cabeça, que eu sinto certas coisas físicas, o que será que meu corpo está me O falando? que ele está me contando? Né? Alguma coisa ele está te mostrando com isso que acontece nele, né? É muito legal. Andrezinho, eu vou te dar uma tarefa de casa, tá, para você. O Andrezinho, para quem estiver em casa. Pare um pouco, isso com a respiração, né? Respirando calmamente. Exato. Imagine, faça um scanner, como se estivesse passando um scanner por todo o teu corpo. Mas não é coisa de 30 segundos, né? Isso é uma coisa longa. Não, pode demorar mínimo meia hora, 20 minutos, né? Pensando, começa lá de cima, pode ser? Do pé? Desde o pé. Lá de cima, ó, começa a pensar no seu cabelo. Não, do pé à cabeça. De baixo para cima, né? Esse. Começa a pensar no dedão do pé, na unha do dedão do pé, nos dedos do pé, na parte frontal do pé, na parte de baixo do pé, Exato. no calcanhar do seu pé, no seu tornozelo, nas articulações e vai subindo. Mas cada coisa com calma, é isso? Isso é uma loucura. E o incrível dessa conexão parte por parte com teu corpo, que por exemplo acontece que tu percebe que tem tensões onde tu não sabia que tinha Não tensões. sabia. Exato. Começa a perceber que teu corpo está reclamando, ó, meu joelho está doendo. Mas, mano, nem tinha sentido. Mas agora está doendo. Então ele está dizendo que tem alguma coisa errada aqui. Na verdade, muitas vezes nem é no joelho, gente. Isso é uma conversa para outra hora. Está acabando o nosso tempo. Tá bom. Muitas vezes você dói o joelho, mas não é porque o joelho está com problema. É outra situação que você tem. Não é verdade isso? Né? É uma outra sensação, um sentimento que você tem. Herman, meu querido Herman, você continua atendendo aqui em Rio do Sul, né? Sim, sim. Só lembrar que temos grupos de prática de meditação mindfulness às quartas e às quintas. Daqui a pouco vamos abrir um espaço às sextas no bairro Santana e daqui a pouco vamos abrir um espaço também na Gestalt Coworking também, com o Felipe, que esteve há pouco aqui também. Esteve aqui com a gente. O Herman vai deixar o telefone dele de contato aqui com a nossa recepcionista, se alguém ficou interessado. Mas o recado final, Herman, é que nós vivemos um momento... O Brasil é o país mais ansioso da América Latina, é isso? Da América Latina, sim, é um dos mais ansiosos que tem. Fica bem perto do Chile, mas Brasil tem um pouco mais também. Nós somos mais ansiosos que vocês, sim, é isso? Sim. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque nós vivemos um momento de inquietação social, a falta de segurança, a questão econômica, então nós viramos um país ansiosos. Mas o mais importante é respirar e ter calma, começar a resolver essa ansiedade. Começar a resolver e, como eu te disse, fazer certas mudanças no estilo de vida, né? Alimentação, fazer esporte e fazer esse tipo de coisas, né? É importante. Exatamente. Comer bem, se suplementar bem, fazer esporte. Fazer exercício. A vida sedentária acorda muito a ansiedade, né? Muito bem. Eu só queria agradecer a iFlash Eletrônicos e Celulares, que fica ali na Praça Dias Velhos, né? E que eles ficam me patrocinando com os equipamentos para minhas palestras. Legal. E para meus grupos. Eu queria agradecer a eles. Você mudou o cabelo, ficou bom o teu cabelo, viu, Herman? Obrigado. Ficou legal, cara. Eu sempre olho para os cabelos dos outros, porque eu não tenho, né? Daí eu fico só com... É inveja, e tu também, né, Andrezinho? É verdade. Legal, gente. Obrigado, querido. Sempre é bom tê-lo aqui. Obrigado. O importante, gente, é a gente saber de que nós vivemos um momento de ansiedade. É preciso controlar isso por uma questão de vida, de qualidade de vida. A vida pode ser muito melhor do que você imagina, deixando a sua ansiedade, seus medos, seus temores, seus demônios internos. É importante você decidir tomar a decisão de ter uma vida melhor através das várias terapias que a gente apresenta aqui. Nós vamos para o intervalo, já vamos falar de uma atividade aí também que é legal. Solidariedade. Faz bem, viu? Já, um minutinho só.